Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje, dentro de biografia dos personagens, estaremos falando de uma pessoa importante, o apóstolo Paulo. Então, nós vamos estar falando sobre a sua trajetória, de uma forma assim resumida, prática, para que vocês possam estar entendendo qual foi a trajetória de vida do apóstolo Paulo desde o seu nascimento, seu estudo, a sua trajetória de vida até a sua morte, o martírio que teve o apóstolo Paulo. Mas quem foi Saulo ou Paulo de Tarso? Vamos estar observando aqui. Paulo é o nome romano de Saulo. Então, Saulo, nome hebreu, Paulo é o nome romano. Digo, Paulo de Tarso, o conhecido apóstolo Paulo. Ele, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos, considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Autor de 13 epístolas ou cartas presentes no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Há quem considere também a carta de Hebreus uma autoria de Paulo, tendo como sua referência o seu conteúdo, ele sendo totalmente um conteúdo paulino. Então, há quem considere Hebreus, não temos nenhuma prova, como as outras cartas que Paulo diz, de uma forma clara sobre a autoria dele, mas aos Hebreus nós vemos que o conteúdo é paulino, segue a mesma linha dos escritos de Paulo, mas mesmo assim, como nós não temos algo afirmativo, pelo seu conteúdo, alguns consideram ele sendo também uma carta de Paulo. Seguindo aqui, nós vamos estar vendo o que a Bíblia nos fala a respeito do Paulo, do apóstolo Paulo. Em Romanos 11, capítulo 11, versículo 1, a parte B, nos diz o seguinte, Paulo dizendo em Romanos: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então já deu algumas descrições a respeito dele. Em Filipenses capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz: circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, que já nos deu alguns detalhes a mais, falando que ele era um fariseu, que ele seguia as regras, as normas da lei, em ocasião na lei mosaica, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque Paulo tinha, a princípio, quando ele perseguia a igreja, como que os cristãos fossem uma seita que traria algum dano ao judaísmo. Então, aí em Filipenses ele vai falar alguns detalhes a mais. Temos mais algumas referências que nós vamos ver em Atos, nós vamos estar analisando aqui, capítulo 21, versículo 39, parte B. Diz o seguinte: sou judeu, cidadão de Tarso, já deu mais uma referência da sua cidade, Cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Atos 22, verso 3, diz o seguinte: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. No caso, ele estava se referindo a Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então aí nós temos a referência também que ele teve um estudo aos pés de Gamaliel, que era um famoso rabino, ou ele atingiu um título, ou uns dizem, segundo a história, que ele atingiu o título de Rabã, que significa além de Rabi ainda, além de mestre, seria o mestre dos mestres. Nós vamos estar analisando. Atos 23, 6, verso 23, verso 6, a parte B, nos diz: irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Alguns dizem que Paulo tinha a sua cidadania romana pelo fato de, da parte de sua mãe ser judia
e da parte de seu pai romano, mas na verdade os seus pais eram judeus e ele tinha a cidadania, nós vamos estar analisando, por algumas regalias dadas a algumas pessoas importantes da época, mesmo judeus, importantes na cidade, eles tinham como adquirir de algumas formas a cidadania romana, e Paulo tinha adquirido essa cidadania romana. O que podemos dizer sobre o nascimento e a família de Paulo? Vamos estar aprofundando mais isso. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, aproximadamente o ano 5 depois de Cristo. Como nós estamos falando em cronologia bíblica, ela não é exata ao pé da letra, em dias e meses e anos, tá? Ela dá alguma certa divergência, mas aproximadamente nasceu por volta de 5 depois de Cristo, em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano, equivaleria hoje a uma cidade universitária próxima a um polo industrial desenvolvido tecnologicamente. Vou citar a minha região ali, próxima de Campinas, né? Então Campinas ali seria como se fosse um polo, uma região, né, uma cidade universitária, um polo industrial desenvolvido tecnologicamente. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que embora seja uma família da diáspora, que seria a diáspora? A diáspora são os judeus que foram forçados a sair de Jerusalém. Então, era descendente da família que saiu de Jerusalém por algum motivo, político que seja, foram forçados a sair. Tem alguns contextos que nós vamos ver na história que a maioria dos judeus foram forçados a sair. Depois de 70 depois de Cristo, nós temos esse relato histórico que os romanos, o imperador, ele expulsou os judeus ali da sua cidade de Jerusalém, e eles precisaram estar se alocando, mudando para cidades na região ou países diferentes. Então, ele era descendente, né, de uma família da diáspora. Gozava dos privilégios da cidade romana, motivo do apóstolo Paulo ter a cidadania romana, como eu já comentei, né? Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Nesse caso, a Paulo não foi diferente. Ele tornou-se tecelão. Aí nós vemos algumas passagens que falam que Paulo trabalhava a fabricar tendas, e as tendas naquela época era feita de uns tecidos, né? Umas lãs, uns linhos especiais para estar tecendo e criando esse material para estar colocando nas tendas. E Paulo, ele era um tecelão. Seguindo aqui no nosso estudo, vamos estar aprofundando um pouquinho mais a respeito do apóstolo Paulo, o que sabemos sobre sua educação. Então, aproximadamente aos 5 anos, ele teve o primeiro contato com os estudos, aprendendo sobre a história dos patriarcas e toda a história e trajetória de Israel. Isso era um costume dos judeus, a partir dos 5 anos, já estar em contato com a história dos patriarcas e com a trajetória e a história toda de Israel. Tendo à sua disposição um tutor que o conduzia diariamente à escola e levava seus materiais de estudo. Não é como hoje, tudo prático, temos computadores, cadernos, né? A tecnologia nos ajuda, mas naquela época tinha que levar as tabuinhas, né? Aprofundando na parte histórica, vocês vão ver, tinha que levar as tabuinhas, o qual eles iam riscando como se fosse um caderno, mas eram umas tabuinhas de argila, e esse tutor que levava o material e conduzia ele nessa idade de 5 anos, ele tinha à sua disposição esse tutor que levava ele à escola. Aproximadamente aos 10 anos ele tem contato com a lei oral, toda a lei oral dos judeus, ele tinha esse contato. Aqui ele tem contato com a escola farisaica, ao qual ele se formou como um fariseu. Aprofundando mais nos estudos, Paulo ele é bem dedicado. Então, aproximadamente dos 13 aos 15 anos, ele agora muda para Jerusalém para estudar um grau acadêmico maior, podemos dizer um nível superior. Nessa ocasião, ele começa a estudar na escola do rabino Gamaliel. Como eu falei, né?
dado o título também de Rabban Gamaliel, que seria o mestre dos mestres ou o maior mestre, literalmente aos pés de Gamaliel. Então, literalmente porque os alunos, o professor, ele ficava ensinando, não tinha salas e carteiras como hoje, ficava um professor em pé e ao seu redor, aos pés, ao seu redor, ficavam os alunos, observando e vendo o seu tutor, né, o seu professor, ensinando. Então, literalmente, ele ficava, como diz a palavra, aos pés de Gamaliel. Seguindo aqui sobre Paulo, o que nós vemos mais, né? Aqui vemos Paulo como perseguidor da igreja. Então vamos estar focando nisso agora. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, na ocasião ainda usando o seu nome hebreu, Saulo, então Saulo de Tarso. Está relatado em Atos capítulo 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições contra os cristãos. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Nós vemos isso aí em Atos capítulo 26, versículo 10, falando a respeito que ele tinha esse voto, dava esse voto a favor da morte dos cristãos. Agora nós vamos estar vendo a conversão de Paulo. Então, como eu falei, de uma forma concisa, estou dando alguns pontos principais, que a biografia é bem extensa, o vídeo ficaria bem extenso, então é mais uma forma didática para vocês entenderem um contexto geral do nascimento até o martírio, até a morte do apóstolo Paulo. A conversão de Paulo se deu de que forma? As narrativas do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma repentina conversão. Então foi algo rápido, de uma hora para outra. O que se sabe realmente é que Paulo partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã naquela cidade. E de repente algo inesperado aconteceu. Algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo, mas no curso da história da igreja. Nós vemos esse relato em Atos capítulo 9, do versos 3 ao 6. Vocês veem que eu estou dando algumas referências bíblicas, não estou colocando o versículo para nós sermos mais concisos nas palavras, mas podem estar analisando os assuntos dentro dessas referências bíblicas. Seguindo mais, após a conversão do apóstolo Paulo, nós vamos estar analisando agora o início do ministério do apóstolo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias, e foi ele quem o batizou. Nós vemos a referência em Atos 9, do versículo 17 ao 18. E foi naquele mesmo lugar, em Damasco, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério, não temos muitos detalhes. O que sabemos é que Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. Nós vemos a referência em Atos capítulo 9, versículo 20 ao 22 e Gálatas capítulo 1, versículo 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, na Arábia, nem o local onde ficou. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém, seguindo aí depois desse contexto, está em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Então nós vemos ali que ele estava pregando em Damasco, depois foi para a Arábia, aí passando-se esse tempo, nessa ocasião ele fugiu para Jerusalém. Não temos muitos detalhes sobre isso, mas foi um tempo que havia se completado já 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, neste caso que ele fugiu para Jerusalém, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo, aos líderes dos cristãos. Entretanto,
seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por causa dele ter se convertido, o que ele perseguia, agora ele se tornou sendo um perseguido. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1,18, como citei ali acima, ele ficou somente 15 dias com o apóstolo Pedro. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Então, após ele se converter, ele ficou ali pregando um tempo rápido em Damasco, depois foi para a Arábia. Passando-se 3 anos, foi para Jerusalém, ficou ali aproximadamente 15 dias com Pedro. Depois ele vai para Tarso e fica um grande tempo lá, antes de começar o seu ministério e as suas viagens. Então Paulo, após estar com Pedro, foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo durante esse período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar a Barnabé, com o objetivo de o ajudar numa promissora missão evangelística entre os judeus, entre os gentios. Então Barnabé ele foi lá buscar Paulo após esses 10 anos que ele ficou. Então nós vamos somar os 10 anos mais os 3 da sua conversão, aproximadamente da sua conversão até esse momento, quando ele começou o seu ministério e as viagens, deu-se entre 13 e 14 anos após a sua conversão. Então muitos acham que Paulo se converteu e já foi a pregar e já foi para as missões. Não, Paulo teve todo esse contexto aí antes, uma reflexão lá em Tarso. Certamente foi nessa época que Jesus se revelou, das revelações que ele fala. Inclusive eu falei no outro vídeo que fala sobre o espinho na carne de Paulo. Eu estou comentando sobre isso, essas revelações que a ele foi dada. Certamente foi nesse tempo que ele ficou lá em Tarso. Então, aproximadamente da sua conversão até as viagens missionárias foi entre 13 e 14 anos após a sua conversão. Continuando, nós vamos estar vendo agora sobre mais uma parte da biografia de Paulo, dizendo sobre as viagens missionárias. Então, um trabalho missionário de Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isso é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. E quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo a casa desses novos convertidos tornavam-se o núcleo de uma comunidade local. Dentro da questão das viagens, a primeira viagem missionária de Paulo, o que ocorreu? A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 3, do verso 1 até capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Pela segunda vez agora, a segunda viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 15, do verso 36 ao capítulo 18, verso 22. O propósito dessa segunda viagem missionária, conforme o próprio Paulo disse, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Então nós vemos aí o relato, como eu falei, Atos capítulo 15, versículo 36. Seguindo, no entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54 depois de Cristo.
Este João Marcos, até eu falo também num vídeo no qual nós estamos falando sobre esse assunto, também relato sobre João Marcos, que nós vamos ver o contexto sobre o Gadareno, que é o vídeo sobre o Gadareno, procure no canal, vou estar falando sobre isso. Esse João Marcos é Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, que o nome dele é João Marcos. Marcos, o nome romano, e João, o nome hebreu, o nome judeu. Então, assim, esse João Marcos, sobrinho de Barnabé, teve um desentendimento, não vou entrar em muitos detalhes agora sobre isso, mas teve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, que Barnabé queria levar João Marcos. Paulo já não queria, porque na viagem anterior ele achou que fosse como se fosse uma viagem turística, né? Mas é uma viagem para pregar o evangelho. Então ia ser perseguidos, ia ser apedrejado, várias coisas iam acontecer na viagem. E uma ocasião João Marcos foi embora e largou ele sozinho, né? Falando de uma forma mais prática, e Paulo ficou meio preocupado nessa questão, então ele discordou. Barnabé queria levar, Paulo já não queria. Aí cada um, né, decidiram se separar, cada um foi para um lugar, e Paulo levou consigo Silas. Agora, para a nossa terceira viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária está registrada em Atos capítulo 18, verso 23 a 21, verso 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia, depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita. Mas esse longo período nós vamos ver aí que é aproximadamente 3 meses, não é anos, tá? Nós vamos ver Atos capítulo 19, verso 8 e 20, verso 3. O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Isso daí é bom nós estarmos pontuando nessa questão. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho da graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, ele repreendeu Pedro publicamente. Está em Gálatas capítulo 2, no verso 14. Pedro havia se separado de alguns cristãos gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Então Pedro ficou nessa questão aí. Nós vamos falar uma outra ocasião sobre exatamente o que aconteceu, né? Para nós nos estendermos nesse assunto específico. Mas Pedro meio que ficou em cima do muro, querendo agradar, como diz o ditado, a gregos e troianos, né? Então, em vez dele ir pela palavra, seguir a palavra, ele ficou com medo de desagradar alguns cristãos judaizantes e se separou dos cristãos gentios. E ficou em cima do muro. E Paulo, ele diz em Gálatas, em algumas versões, que resistir Pedro na cara, ou face a face. Então, seguindo, esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nós vamos ver esse relato, ele falando sobre esse ocorrido com Pedro, Pedro. Nessa epístola, ele apresenta, Paulo, né, apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Essa divergênciazinha de Pedro e Paulo tendo que ir lá e repreendê-lo mediante a palavra e seguir a base bíblica, né? Uma base cristã, o que foi passado por Cristo, né? Não fazer acepção entre judeus e gentios, a graça é para todos. Então foi meio que a primeira crise teológica da igreja. Seguindo dentro do contexto da biografia de Paulo, nós vamos falar sobre as prisões do apóstolo Paulo, de uma forma mais rápida, que existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história de Paulo, não descreve num contexto totalitário a sua história. Além disso, provavelmente ele foi preso algumas vezes,
por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Nós vemos o relato de Atos, capítulo 16, versículo 23 ao 35, que é o fato que estava Paulo e Silas cantando, né? Naquela ocasião que ele foi preso e abalaram-se as estruturas do cárcere, foi esse contexto de Atos, capítulo 16. Por fim, nós vamos ver o martírio em Roma. Paulo novamente foi aprisionado em Roma. Desta última vez, ele acabou executado pelas mãos de Nero, por volta de 67 e 68 depois de Cristo. Está em 2 Timóteo o relato, né? Capítulo 4, versículo 6 ao 18. Então, se nós vamos ver de 5 depois de Cristo, nascimento de Paulo, até a sua morte, Paulo aproximadamente estaria numa idade, no seu falecimento, entre 63 e 65 anos, mais ou menos, de idade. Diferente de João, que nós vamos ver que João ele ficou bem idoso, né, num contexto que eu vou estar falando sobre a biografia de João. João foi o último dos apóstolos que faleceu, né, por último de todos eles, e ele faleceu de velhice, não foi martirizado. Nós vamos estar na biografia de João, estar relatando sobre esses detalhes. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos, como já relatei anteriormente. A epístola de Clemente, cerca de 95 depois de Cristo, e o cânon Muratoriano, cerca de 170 depois de Cristo, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha, que ele gostaria, né, nós vemos no contexto bíblico, diz que ele gostaria de estar visitando a Espanha. E essa epístola de Clemente e o cânon Muratoriano não é um conteúdo bíblico de uma forma assim que nós podemos usar como uma palavra de Deus. Nós podemos usar como um contexto histórico. Os pais da igreja, igual a epístola de Clemente, é um dos pais da igreja, ele dá alguns detalhes da história que nós não temos no nosso cânon bíblico, mas não é inspirada por Deus, né? Deixar isso claro. Eu coloquei essa citação da epístola de Clemente e o cânon Muratoriano para efeito histórico. Nós podemos complementar dentro da parte histórica, né? No caso aqui a biografia de Paulo, para nós entendermos algum contexto que não estão relatados historicamente pela Bíblia, né? Pela palavra de Deus, mas não é um conteúdo tido como inspirado por Deus, né? A Bíblia é só nossos 66 livros que nós temos, Velho e Novo Testamento. Ok? Nós vamos estar encerrando por aqui. Se tiver algumas dúvidas, pode estar colocando nos comentários, vou estar respondendo. Peço para que vocês se inscrevam no canal, vocês estão gostando do conteúdo, para nos dar cada vez mais ânimo de estar postando mais conteúdo, mais curiosidades. Dessa vez, hoje, biografia dos personagens. Numa outra ocasião, vou estar também colocando já alguns vídeos sobre a teologia sistemática, como eu falei. Os nossos 3 temas vão estar em torno de assuntos diversos, biografia dos personagens, como hoje o vídeo, e também teologia sistemática. Tá? Curtam, comentem, compartilhem o conteúdo. Espero vocês até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.